O versículo de hoje é para te encorajar a esquecer o passado e olhar para frente. Ei, olhar para frente. Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse versículo é uma palavra do apóstolo Paulo encorajando os cristãos a não ficarem olhando para o passado. O apóstolo Paulo está encorajando os irmãos a olhar para frente, a olhar para o futuro. Muito daqueles irmãos viveram uma vida de passado tenebroso, muitas perdas, frustrações, decepções. O próprio apóstolo Paulo tinha um passado tenebroso, um passado de perseguir os cristãos. Eu fui fazer uma pesquisa. Você sabe quanto tempo o apóstolo Paulo perseguiu os cristãos? 30 anos. E eu pesquisando mais, o apóstolo Paulo, ele começou ali a sua jornada missionária, depois da sua conversão, por volta dos 50 anos. Pelos estudos que eu fiz, dos 20 aos 50, o apóstolo Paulo viveu a vida perseguindo os cristãos. E agora, nessa fase da vida, ele diz: eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Eu vou prosseguir para as que estão diante de mim. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que você não resgata o passado. O passado já se foi. Você só tem poder e controle sobre aquilo que está diante de você, sobre aquilo que está ao seu alcance. Aquilo que não está mais no seu alcance, você não tem mais controle sobre aquilo. Uma das coisas que mais prendem as pessoas de viver a nova fase da sua vida, de olhar para o futuro, é o passado. Muitas pessoas que, por enxergar as suas perdas do passado, suas frustrações do passado, as decepções do passado, muitas dessas pessoas ficam ali se questionando, lamentando. Se eu não tivesse perdido aquela oportunidade. Se eu tivesse casado cedo. E fica lamentando o passado. O apóstolo Paulo poderia estar aqui lamentando: poxa, vivi 30 anos perseguindo os cristãos. Como que eu vou recuperar esse tempo? Não se recupera mais. Já era. Agora, o que estava diante do apóstolo Paulo? Levar o evangelho para as outras pessoas que ele poderia fazer. Por exemplo, agora que ele era novo convertido, o que ele fez? Escreveu cartas, dava manutenção nas igrejas, instruía as igrejas na doutrina. Então, assim, você tem que olhar para a sua vida e encontrar quais são as coisas que estão diante de você. Talvez você é uma pessoa que talvez não casou ainda, mas você tem oportunidade de casar. E você pode fazer isso. Olha a oportunidade estando diante de você. Talvez você ainda não conquistou um carro. Então vá atrás. Lute para você conquistar esse carro.
Então eu não sei quais são as coisas que estão diante de você. Às vezes tem coisas que estão diante de você e tem coisas que estão distante de você. Então, talvez você conquistar um carro hoje está distante. Então começa por baixo, vai conquistando pequenas coisas. Esquece o passado, olha para frente. Agora existem aquelas pessoas que se prendem às perdas do passado, como eu citei, mas existem aquelas pessoas também que se prendem às conquistas do passado. A pessoa fica vivendo de passado, ela fica ali, lembrando do bom vendedor que ele foi, do melhor vendedor da loja, fica lembrando dos amigos que sempre estavam na casa dele, fica lembrando de uma viagem que foi muito boa. Ou seja, a pessoa, ela não dá passos para frente, ela só fica vivendo no passado. E o problema de você viver no passado é que você não avança, como o apóstolo Paulo está falando. Tem pessoas que vivem de conquista do passado e não percebem que a vida anda, que as coisas mudam e que se a pessoa não avançar, ela vai viver de passado e vai perder seu tempo. Vai perder seu tempo e não vai chegar a lugar nenhum. Então o apóstolo Paulo estava encorajando aqueles irmãos, não vivam mais pelo passado, deixa o passado para trás, é hora de olhar para frente. Quantos daqueles ali que talvez eram novos convertidos, agora que vocês estão numa nova vida, começa a falar de Deus para as pessoas, começa a evangelizar as pessoas, vai fazer um curso, vai ensinar as pessoas o evangelho. Então assim, o apóstolo falando, eu esqueço das coisas que para trás ficaram. Eu vou prosseguir para as que estão diante de mim, ou seja, foco para frente, foco para frente. E para você esquecer o passado, você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem de esquecer o passado e focar para frente, focar no futuro. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Às vezes você pode estar vivendo coisas na sua vida que já são passado e você ainda pensa que é presente. Por exemplo, aquelas amizades que você insiste em ter, mas você vê que não tem liga mais. As conversas já não são as mesmas. Você já está numa nova fase ou a outra pessoa já está numa nova fase da vida e você não quer desapegar. Isso também é viver passado. Um ambiente que já não te cabe mais, um ambiente que já você não se sente bem lá. As pessoas te vê, te dá aquele bom dia, mas não tem mais aquele calor humano. É bem provável que esse ambiente já está no passado da sua vida e você está tentando resgatar. Então assim, você tem que ver o que está diante de você. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele disse: eu esqueço das coisas que ficam para trás e avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele não tinha somente esquecido o passado e focando no futuro. Não, ele já tinha um motivo para isso. Uma das coisas para fazer você realmente esquecer o passado e focar e começar a andar para frente é você ter um motivo novo. Isso vai fazer com que sua mente saia do passado. Então ele falava, eu estou prosseguindo para o alvo, para a soberana vocação.
O apóstolo Paulo ele estava o tempo todo se vocacionando para fazer o melhor trabalho como missionário, estudando, ajudando as igrejas, viajando. A mente dele já não estava mais no passado. A mesma coisa você. Você precisa colocar um motivo claro pelo qual você vai começar a caminhar para o seu futuro. Qual o motivo que você quer caminhar agora? Ah, Jorge, o motivo que eu quero caminhar agora é casar. E eu vou traçar essa meta na minha vida. Então, quais são as primeiras coisas que você tem que fazer para que isso aconteça? Você tem que conhecer alguém. E aonde que você vai conhecer essa pessoa? Como você vai conhecer essa pessoa? Entende? Você já tem que começar a traçar planos. E isso é muito bom. Isso vai fazer você se sentir bem. Isso vai fazer você se sentir melhor. Onde que eu encontro essa pessoa? Como eu gostaria que essa pessoa fosse? Não é que você vai buscar uma pessoa perfeita, mas traça o perfil de uma pessoa que você quer para a sua vida, que vai passar o resto da vida com você. Então começa a traçar esses planos. Será que o ambiente que você está, você vai encontrar essa pessoa? Será que as pessoas que estão naquele ambiente já não faz parte do seu futuro? Tudo isso você tem que planejar. A mesma coisa que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu prossigo para o alvo, eu já sei o que eu quero. Eu não vou ficar me remoendo, o cara ficou 30 anos perseguindo cristãos e até chegou a matar cristãos. Mas ele não ficou remoendo, cara. Talvez na memória dele poderia vir o passado de como ele talvez torturou cristãos, machucou cristãos, ofendeu. Mas ele falou, cara, vai adiantar eu perder mais um ano lamentando? Mais 2 anos lamentando? Não. O que eu vou fazer agora é ganhar tempo ganhando mais pessoas, recuperando pessoas, ajudando as igrejas. Então, Paulo diz, eu já tenho um motivo novo pelo qual eu olho para frente. Eu pergunto para você, qual o seu motivo novo hoje que você tem que faz você olhar para frente, olhar para o seu futuro? Qual sonho você quer alcançar na sua vida? Você quer ser uma pessoa, você tem o desejo de ser uma pessoa que leva a palavra de Deus para as pessoas? Por exemplo, eu estou começando esse canal aqui no YouTube. É um projeto, entende? Então eu estou avançando para isso aqui. Por exemplo, agora tem algumas coisas que eu estou querendo deletar da minha vida. Por exemplo, um ambiente que eu jogo bola. Tem um ambiente que eu jogo bola que lá é xingação, os caras ficam nervosos. Sábado passado que eu fui lá, eu falei para mim mesmo, esse ambiente já não pode fazer parte do meu futuro. Porque se eu estou me alimentando da palavra, estou ensinando as pessoas a palavra, eu não posso ir para ambientes onde eu possa me adoecer. Então assim, eu já estou numa nova fase da minha vida. Eu não tenho mais cabeça para ficar suportando essas gritarias em futebol. Eu tenho que ter cabeça para construir uma família. Eu ainda não tenho família, mas você tem que ter. Já estou com cabeça de deixar de deixar a saúde que eu tenho mental para cuidar da minha família. Então, assim, eu já estou traçando o meu futuro. Esse projeto no canal, né? Já começar a construir uma família, pensar no futuro, trabalho, finanças. Então, é sobre isso. Então você tem que pensar assim, começa de pouco a pouco, não começa de muito não. O que eu quero para o dia de amanhã?
Qual o meu primeiro objetivo para o dia de amanhã? Quais os meus objetivos para a próxima semana? Quais as minhas metas para daqui 6 meses? Começa a traçar metas. Foco no futuro. O que nós podemos fazer a respeito do nosso passado é somente uma coisa: aprender com os erros, perdoar as pessoas e seguir em frente. E perdoar as pessoas significa libertar as pessoas, para você não viver uma vida ressentido. É você libertar as pessoas, deixá-las irem. Então, existem muitas pessoas que estão deixando escapar um futuro brilhante pela frente, porque não querem se desapegar do passado. Tem pessoas que estão apegadas às infantilidades do passado, aquela pessoa que ainda quer viver aquela vida de irresponsabilidade, não quer ter compromisso. Mas cada um escolhe o que quer para a vida, cada um sabe o que é melhor para si, né? Às vezes a pessoa não quer, às vezes a pessoa quer ficar vivendo a mesma coisa o resto da vida. Entende? Por exemplo, na esquina aqui da minha rua tem um bar. E nesse bar tem uns 6 caras que só vivem na cachaça. De manhã, eles já acordam de manhã cedo na cachaça. Às vezes, eles ficam lá já de manhã cedo no bar. E um dia eu passei por eles e eles estavam sorrindo, conversando. E aí eu me questionei: pai, será que esses caras vivem a vida que eles sonham, que eles sonharam? Será que é isso mesmo que eles querem? Porque às vezes a gente fica pensando que eles estão sofrendo e às vezes eu passo perto deles e me dão um bom dia. Então eu fico pensando assim: será que realmente não é a vida que eles querem? Talvez aqueles caras ali não almejam mais nada na vida não, para eles é aquilo ali mesmo. Você tem que observar se você é uma pessoa insatisfeita, porque talvez você está vivendo uma vida insatisfeito, e essa insatisfação é um sinal de que você precisa deixar coisas para trás e começar a olhar para frente. É um sinal de que a sua vida está te pedindo para olhar para frente. Então, eu digo para você hoje, deixa aqui nos comentários, o que você precisa deixar para trás hoje para começar a colocar os seus pés no futuro? Quais são as coisas que estão te prendendo hoje no seu passado? Você já tem planos para começar a olhar para o futuro, para começar a olhar para frente? Você já tem planos? Então, eu quero te pedir uma coisa. Esse versículo, o Café com o Versículo de hoje, te ajudou a olhar mais para o seu futuro? Te trouxe mais coragem para você começar a tirar o pé do passado e começar a caminhar para frente? Se sim, deixa seu like. Se você não ainda é inscrito aqui no Café com o Versículo, se inscreva. Compartilhe o Café com o Versículo de hoje com aquela pessoa que você percebe: poxa, essa pessoa não vai para frente, só fica apegada ao passado e é uma pessoa insatisfeita. Compartilha com essa pessoa. Então, espero que o Café com o Versículo de hoje te encorajou a focar no futuro. Esquecer o que passou, o que não deu certo, ou até o que deu certo já é passado, para frente. Tamo junto, nos vemos no nosso próximo Café com Versículo.
Fica com Deus.